1 Samuel, capítulo 4, 21 e 22 diz assim: Mas deu ao menino o nome de Icabô, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Ela disse isto porque a arca de Deus havia sido tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. 1 Samuel 7,12, 3 capítulos à frente, diz assim: Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele deu o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Vamos orar, se você puder, feche os teus olhos. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela vida de cada pessoa que chegou aqui. Eu sei que não tem uma pessoa aqui que chegou aqui por acaso. O Senhor nos trouxe aqui nesta noite, e o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Fala conosco, Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas fala conosco tudo aquilo que precisamos ouvir nessa noite. Trata as nossas vidas e os nossos corações, molda o nosso caráter. Que a unção do Teu Espírito esteja neste lugar nos ensinando, que a unção do Teu Espírito esteja sobre a minha vida, me capacitando, para que eu consiga transmitir tudo aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações nesta noite. Que não haja impedimentos para o Teu fluir neste lugar. Sinta-se à vontade neste lugar, faça a Tua vontade, faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Duas mensagens que se parecem, na verdade se parecem não, que são opostas e tão diferentes, né? E acabou um momento extremamente triste, foi-se a glória do Senhor. A glória do Senhor já não estava mais no meio do povo de Israel. E quem faz esta declaração e quem coloca o nome, este é o nome de um bebê, na verdade, Icabô. Uma mulher estava grávida e seu filho nasce, ela tem dores de parto. E quando nasce o bebê e diante de um momento terrível que ela está vivendo, o bebê nasce e ela decide, por conta das circunstâncias e do momento que ela está vivendo, que era terrível e era tão ruim, ela percebe que Deus não estava ali, a presença de Deus não estava ali, a glória de Deus já não estava mais no meio daquele povo. Deus já tinha se afastado, Deus já tinha ido embora, Deus já não estava mais ali. E nesse momento de dor, nesse momento de tristeza, nesse momento de lamento, então, nasce seu filho e ela olha para o seu filho e decide colocar o nome do seu próprio filho de Foi-se a glória do Senhor. Deus nos deixou, Deus nos abandonou, a glória de Deus já não está mais aqui entre nós. E o nome daquele bebê foi Icabô. Agora, 3 capítulos depois, a gente vê o mesmo povo. Aqui é uma mulher, e essa mulher ela está fazendo essa declaração porque ela acaba de receber a notícia de que seu marido e seu cunhado, eles acabam de morrer na guerra. E quando alguns que conseguiram fugir da guerra contra os filisteus estão voltando fugidos, para trazerem a notícia de que os filisteus estavam destruindo e matando o povo de Deus, alguns conseguem voltar e trazer a notícia, e quando trazem a notícia ao sacerdote Eli já um homem idoso, estava sentado em uma cadeira, em uma poltrona, e ele percebe o alvoroço e aquelas pessoas voltando e correndo, e ele pergunta o que é que está acontecendo, e um homem
voltando da batalha, começa a contar a Eli o que estava acontecendo e diz: olha, os filisteus vieram e avançaram sobre nós e mataram muitos homens. E Eli está ali já 98 anos, eu acho que de idade, seus olhos já não podiam ver direito, e ele está ali bem idoso, ouvindo aquelas notícias, quando o homem então vira para ele e diz: olha, e na verdade no meio desta batalha também, os teus 2 filhos foram mortos, Ofni e Finéias, os teus 2 filhos foram mortos. E esta mulher aqui, na verdade, era a esposa de um dos filhos de Eli. Quando Eli, o sacerdote idoso, já ele recebe esta notícia, ele fica tão entristecido com aquilo que a Bíblia nos conta, que ele cai daquela poltrona, ele cai da cadeira para trás, e naquele momento ele morre também. Essa mulher, ela recebe a notícia do que estava acontecendo, ela perde o seu marido, ela perde o seu cunhado, ela perde o seu sogro, o povo de Deus está sendo vencido, o povo de Deus está sendo destruído, a arca da aliança foi roubada. A arca da aliança ficava no tabernáculo. A arca da aliança era onde eles guardavam, eles colocavam para eles, tinha um significado absurdo, tremendo. Eles guardavam dentro da arca da aliança as tábuas que Deus havia dado a Moisés, né? Os mandamentos que Deus havia entregue a Moisés lá no Sinai. Moisés havia escrito naquelas tábuas os mandamentos, e dentro da arca da aliança estava guardadas as tábuas, os mandamentos de Deus para o seu povo. E roubaram a arca da aliança e levaram então essa mulher diante desta notícia. Seu filho nasce, e diante desta situação e circunstância, ela diz: e acabou, se foi a glória de Deus. Capítulos depois, o mesmo povo, 3 capítulos depois, o mesmo povo faz uma declaração bastante diferente. Eles fazem uma declaração: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O cenário parece ter mudado. O que será que aconteceu em 3 capítulos que de Icabô foi para Ebenezer? De a glória de Deus se foi. Fomos vencidos, fomos destruídos, a arca da aliança foi levada para até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, Deus está conosco, a mão de Deus nos fortalece, Deus está batalhando as nossas batalhas, Deus é a favor das nossas vidas, Deus tem nos abençoado. Ebenezer é isso, o Senhor está conosco, é Deus reconhecendo: o Deus de Israel está conosco. A minha pergunta é: o que acontece entre Icabô e Ebenezer? Será que Deus mudou? Será que Deus mudou? Já vou te dizer logo de cara: não, Deus não mudou, porque Deus não muda. Ele não mudou, Ele não muda e Ele nunca mudará. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para todo o sempre. O que mudou então, Gui? Eu vou dizer uma coisa para você, porque na verdade muitos pensavam que a grande causa de eles estarem vivendo aquele momento terrível de grande perda, de mortes e de tragédia no meio do povo de Deus, era porque a arca, que representava a presença de Deus ali no meio deles, havia sido levada, já não estava ali no meio deles. Em parte sim, só que na verdade o fato da arca ter sido levada foi só resultado de muitas coisas que aconteceram antes. Então, na verdade, eu quero falar um pouquinho sobre as causas. O que causou Icabô e o que causou Ebenezer. O que aconteceu para Icabô chegar e o que teve de acontecer para Ebenezer chegar. E aí eu já vou te contar o final da mensagem, e eu vou dizer assim para você: você escolhe. E é o título da mensagem: você escolhe. Porque na verdade não é sobre Deus, é sobre você.
O que está acontecendo aqui, a tragédia ou a bênção aqui, não foi sobre Deus, porque Deus não mudou. A tragédia e a bênção aqui foi sobre o povo, foi sobre as escolhas do povo. Então, você escolhe. Vamos dar uma olhada e vamos ver as causas, então, de Cabô. Por que Israel, sendo o povo de Deus e o povo da promessa, e Deus estando com eles, o que aconteceu para eles chegarem onde eles chegaram e terem perdido, afastado a glória e a presença de Deus, e terem roubado a arca da aliança, e morreram muitos, os filisteus avançaram e mataram muita gente, destruição e sofrimento, mulheres sem maridos, mulheres sem filhos, e filhos sem mães, e mães sem filhos, e uma confusão e dor e sofrimento. O que causou? A gente precisa voltar um pouquinho, e na verdade aqui era uma mensagem para ser duas mensagens, mas eu juntei duas mensagens em uma, então eu preciso correr para a gente conseguir terminar. 1 Samuel 2,12, voltando um pouquinho, olha o que diz: os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Eli era o sacerdote, Eli era o pastor. Eli era quem cuidava das coisas de Deus, tinha a função de ensinar o povo nos caminhos de Deus. E os filhos de Eli, os filhos do líder, os filhos do pastor, e eles eram sacerdotes também. Hofni e Finéias, os filhos de Eli, eles também eram sacerdotes. E o texto nos diz que os filhos de Eli, eles eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Tem versão da Bíblia que diz o seguinte: eles eram filhos de Belial. Belial, o significado da palavra é indigno, perverso, mau caráter. Então os filhos de Eli, eles eram indignos, perversos. Algumas versões dizem até filhos do diabo, ou seja, os filhos de Eli, sacerdotes, eram filhos do diabo, filhos de Belial. Eles não se importavam com o Senhor. E a primeira coisa aqui, a primeira causa do afastamento da glória e da presença de Deus, porque aqui a gente vai encontrar o quê? Aqui nós vamos encontrar pessoas que estavam na igreja, mas não amavam ao Senhor. E isso existe. Gente que está dentro da igreja, mas não tem relacionamento com Deus. Gente que está na igreja, mas não tem experiências com Deus. Eles eram sacerdotes, eles estavam na igreja, eles iam na igreja. Mas ir na igreja não significa que você se relaciona com Deus. Ir na igreja não significa que a presença de Deus está com você. Você pode vir na igreja e não servir a Deus. E é o que está acontecendo aqui. Os filhos de Eli eram sacerdotes e iam no templo e faziam lá, e trabalhavam lá no templo e faziam as coisas, estavam na igreja, mas na verdade não se importavam, olha o que diz aqui, não se importavam com o Senhor, não amavam ao Senhor, não temiam a Deus, iam para a igreja, mas não eram cristãos de verdade, e isso afasta na verdade a presença de Deus. Esta é uma das causas de afastarmos a presença de Deus das nossas vidas, porque alguns pensam que basta irmos na igreja. Não, eu vou lá aqui uma vez na semana na igreja, que é para pagar lá, é como se a gente estivesse pagando uma dívida, é como se, não, eu vou lá fazer um check com Deus, eu fui na igreja e está check, aí Deus fica de bem comigo, aí Deus está ok comigo, aí Deus agora olha para mim e fala, muito bem filho, agora a tua semana vai ser ótima, agora eu vou te abençoar, agora eu vou colocar minha mão sobre a tua vida. Vir na igreja não basta. Na verdade, se você vem à igreja, não se relaciona com Deus, não busca ter experiências com Deus, não busca obedecer a palavra de Deus, na verdade eu vou te dar uma má notícia. Não sei se eu te dou essa má notícia. Eu te dizer, você está perdendo tempo. Mas na verdade, mesmo que você esteja perdendo tempo, continua vindo, porque em algum momento Deus vai tocar no teu coração. Então, eles não conheciam a Deus. Eles iam, faziam parte, estavam, mas não conheciam. E um texto muito conhecido, Oséias 4:6. O povo de Deus é destruído por quê? Porque falta conhecimento, porque não conhece.
Por que o povo de Deus é destruído? Porque não conhece, porque não tem intimidade, porque não conhece a Deus, porque não vê Deus. É o que começa a acontecer aqui. Eles estão, mas eles não são. Eles vão, mas não têm relacionamento com Deus. Eles estão lá, dá o check de que estava presente, mas na verdade não temem ao Senhor, não estão nem aí para Deus. Então, aos poucos a presença de Deus vai se afastando. Em 1 Samuel, no capítulo 2, dos versículos 13 a 17, vai nos contar coisas terríveis, na verdade, que eles faziam aqui. Olha o que diz: o costume desses sacerdotes com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão, e enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Eu não vou ler tudo, mas basicamente o que está dizendo é o seguinte: eles não estavam nem aí. Sabe o que eles faziam? Na verdade, lá em Levítico vai ensinar, na verdade, como é que eram feitos os sacrifícios, como é que era oferecido, e tinha a parte que era do sacerdote também, que o sacerdote podia, como ele trabalhava no templo, ele podia retirar uma parte do sacrifício que era oferecido e pegar para ele, mas os filhos de Eli, na verdade, eles não estavam nem aí para o que Levítico falava, que pode pegar essa parte, essa não pode. Eles pegavam o que eles queriam, eles não estavam nem para regra nenhuma, porque Deus tinha estabelecido, não tinha estabelecido, eles faziam o que eles bem entendiam, e eles pegavam aquilo que não era deles, eles pegavam coisas que eram de Deus, e quando a gente se mete nessa encrenca aqui, nós estamos com um sério problema. Quando a gente se mete a pegar algo que não é nosso, que é de Deus, é um sério problema. E às vezes você pode pensar o seguinte: mas o que eu vou pegar que é de Deus? Tem muitas coisas que a gente pode pegar que não é nosso, que é de Deus. Por exemplo, a glória. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. A gente vive num tempo onde a gente quer muitas vezes roubar a glória que é de Deus para nós mesmos. Fui eu que fiz, fui eu que realizei, eu que sou bom, eu que sou inteligente. Se não fosse Deus na tua vida, nada tinha acontecido, meu filho. Se não fosse Deus aberto a porta lá, você sabe muito bem que você não teria essa vaga, você sabe que Deus não teria te levantado, e muitas vezes a gente faz exatamente o que eles estão fazendo aqui de outras maneiras. A gente está tirando aquilo que é de Deus de outras maneiras, roubando o lugar de Deus, e é o que eles faziam. Eles não apenas erravam, eles não apenas pecavam, mas eles erravam e pecavam deliberadamente. O problema não é errar, porque todos nós erramos. Adianta a gente falar agora: não, nunca mais, eu me converti, nunca mais vou errar na minha vida. A questão é que eles erravam e pecavam e não estavam nem aí para o pecado deles. Não é que eles pecavam: puxa, não queria fazer isso aqui, isso está errado, acho que tinha que consertar. Pecavam deliberadamente. Olha o que diz no capítulo 2, versículo 22. Eli, já muito velho, e ouvia tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. Eles pegavam as meninas tudo que iam no templo e faziam a baderna toda, e dormia com todo mundo. Era uma confusão. Não só isso, não só pecavam, mas faziam outros pecarem também, influenciavam outras pessoas a fazer coisas erradas também. É o que diz no versículo 24, quando ele está repreendendo eles, aí ele diz o seguinte: não, meus filhos, porque não é boa fama esta que ouço, o pai falando aos filhos, vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Então, ao invés de cumprir com o papel deles, que na verdade era de influenciar, de ensinar, eles estão fazendo o contrário, levando outras pessoas a pecarem também, a errarem, a se afastarem de Deus. Ele como pai, como servo de Deus, ele vai confrontar os filhos, ele vai falar aos filhos dos erros, mas ele não foi, ele foi omisso, porque ele tinha autoridade e poder para fazer algo além de simplesmente falar aos filhos. Ele podia cortar, ele podia tirar, ele podia punir os filhos. Ele não fez, ele só simplesmente falou. Mas olha o que diz no versículo 23 ao 25: por que vocês fazem essas coisas? Eli falando aos filhos: pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa fama esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele?
mas eles não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Olha só o que está acontecendo, eles erravam, eles pecavam, eles não estavam nem aí, e além disso, endureceram o coração, não aceitavam repreensão. E você pode achar que não, mas isso continua acontecendo. Você que vem na igreja, você vem na igreja e você ouve repreensões. Não sou eu que estou repreendendo você, mas através da palavra de Deus, o tempo inteiro a gente vai ouvindo repreensões e direcionamentos de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes nós também endurecemos os nossos corações para direcionamentos que Deus está nos dando. A mãe muitas vezes nos orienta, o pai nos orienta, pessoas mais sábias nos orientam, falam conosco, mas muitas vezes nós endurecemos o nosso coração. A gente não quer ouvir, a gente não aceita o que as outras pessoas falam. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o que eu quero, o que eu bem entendo, e deixa comigo, eu decido a minha vida é minha, e dá licença, eu vivo, que é o que aqueles meninos, é o que aqueles rapazes estavam fazendo, dureza de coração. Provérbios 12, 15 diz o seguinte: o caminho do insensato parece reto aos seus olhos. O insensato, ele acha isso, que está tudo bem, que está tudo certo, ele está fazendo, e ele pensa, eu estou ótimo, está tudo bem. E diz, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato não está nem aí para o que os outros estão falando, para o que o pai fala, para o que a mãe fala, para o que o pastor fala, para as mensagens que ouve. O insensato fala, quer saber de uma coisa? Eu faço o que eu bem entendo da minha vida. Mas o sábio, ele dá ouvidos, ele ouve, ele presta atenção. Puxa, será que eu estou certo? Será que eu não estou certo? Será que eu preciso mudar? Será que eu preciso me arrepender? A omissão também, você vai ver que foi a causa da glória de Deus, da presença de Deus, e se afastando dali. Porque, na verdade, você vai ver que parece que foi em um momento, na verdade, que a glória se foi. Parece que aquela mulher, quando ela declara, e acabou, a glória de Deus se foi daqui. Parece que Deus pegou a mochilinha dele, levantou viagem e foi embora e abandonou todo mundo. Mas na verdade não. Porque se você quando você lê os textos da Bíblia, você precisa também pensar nos atributos de Deus, no caráter de Deus, quem Deus é, como Ele é. Atributos de Deus, Deus é bom, Deus é longânimo, Ele é justo, mas Ele é longânimo, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é cheio de graça. Então você vai ver que na verdade a glória dele é retirada dali, ele se afasta. Mas na verdade não foi da noite para o dia, não foi que simplesmente levaram a arca e a glória dele foi embora e foi do dia para a noite. Não, na verdade demorou, na verdade ele vem avisando, na verdade ele usa a vida de pessoas para avisar, para corrigir, para falar, olha, vocês estão errando, vocês estão falhando. E na verdade exatamente o que acontece nas nossas vidas. Sabe qual que é o grande problema do crente? O grande problema do crente é que, por conta da longanimidade, benignidade de Deus, a gente pensa que Deus não é justo, a gente pensa que nada vai acontecer, a gente pensa, bom, eu estou fazendo aqui de qualquer jeito, eu estou errando de qualquer jeito e nada está acontecendo, está tudo dando certo ainda na minha vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, está dando certo ainda na sua vida, sabe por quê? Porque você está nesse prazo ainda que a glória de repente não se foi, você está usufruindo ainda da glória que ainda não se foi, você está aproveitando ainda de uma presença que ainda não se foi. Deus longânimo está te avisando, e Deus benigno está te dizendo, olha, muda de vida, olha, conserta os teus caminhos, olha, toma uma decisão diferente. Mas você olha e pensa, mas nada de mal acontece, a minha vida anda, as coisas acontecem, e você está usufruindo e pensando, não, está tudo certo. Mas no momento que a glória, que a presença de Deus se afasta, e acabou. Tragédia, morte, destruição, sofrimento, tragédia, tristeza,
dor, é o que você vai ler aqui no texto. E você pode dizer, isso é Antigo Testamento. Se você sabe estudar a Bíblia, é tipologia. O que está acontecendo aqui, acontece no Novo Testamento. É para mim e para você também. É um tipo do que iria acontecer no Novo Testamento, que se aplica nas nossas vidas também. Então, não, que isso acontecia lá, não acontece aqui. Acontece a mesma coisa também. Então, antes de acontecer tudo isso, olha só, profecia, avisos de Deus. Olha o aviso de Deus contra a casa de Eli, dizendo, olha no capítulo 2, versículo 27, um homem de Deus veio a Eli e disse, assim diz o Senhor, por acaso não me manifestarei à casa de seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? E se você ler um pouco adiante, começa a falar um monte de coisa, e começa a falar, olha, que eu vou fazer isso, eu vou destruir, eu vou matar, eu vou não sei o quê. Deus avisando que ele iria fazer, o que iria acontecer à casa de Eli, se as coisas não mudassem ali. Só que é aquela história, né? A gente nunca acha que vai ser com a gente. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. E a gente vai testando Deus. E a gente vai vivendo a nossa vida. E a gente vai fazendo. Porque está dando bom, Gui. Está tudo certo. E é o que está acontecendo aqui. Estava dando certo. Mas em algum momento deu errado. A glória se foi, a arca foi levada, o povo de Deus foi destruído, muitos morreram, tristeza, morte, destruição, dor, sofrimento. E a questão aqui, não é porque Deus é mau, não é porque Deus é ruim, mas tudo isto aqui foi por escolha do povo. Eles escolheram, não foi Deus que disse, eu vou acabar com vocês, foram eles que decidiram não andar com Deus. O simples fato de Deus tirar sua mão sobre as nossas vidas, nós estamos perdidos. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Portanto o Senhor, o Deus de Israel diz, na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Deus dizendo, eu prometi que andariam comigo para sempre. Mas agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Eu falei para vocês que estaria com vocês, mas não tem como eu estar com aqueles que não me honram. Então longe de mim estar com vocês que não honram o meu nome. Então a glória de Deus se afasta. A gente às vezes arruma tantas desculpas e diz, não, Gui, aqui é tão difícil, a gente vive num mundo, a gente isso, aquilo, é o meu trabalho e tal. Olha para o texto, Samuel estava inserido nessa realidade de confusão, de pecado, de tragédia e tudo isso, e Samuel se mantinha nos caminhos do Senhor, no meio de tudo isso. Então não é desculpa. Então não é uma desculpa de que, não, é porque no mundo que a gente vive, não é desculpa. Ele estava ali no meio dessa confusão, todo mundo badernando, e ele se mantinha ali nos caminhos. Se você ler, por exemplo, o capítulo 2, versículo 18, Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Versículo 26, e o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Estava no meio, mas ele crescia no Senhor, andava com Deus. Então o povo plantou, e quem planta, colhe. Chegou o dia. E aí quando chegou o dia, eles escolheram o quê? O desprezo de Deus, o afastamento da presença de Deus. Não apenas isso, mas olha só as coisas que começam a acontecer no versículo 31. Eis que vem dias, Deus agora falando com eles, eis que vem dias em que acabarei com o seu poder e com o poder da casa de seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. Deus falando, olha, havia sido dado a vocês uma autoridade e poder, vocês tinham autoridade espiritual, vocês tinham poder para reinar, para avançar. Eu estou tirando de sobre a vida de vocês a autoridade espiritual, poder. Deus então está dizendo, olha, junto com a presença, junto com a glória, vocês estão perdendo tantas coisas que a glória trazia, na verdade, na vida de vocês. Esta autoridade, este poder está indo embora junto também.
até abreviação de vida ele diz, porque ele diz, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho, vai morrer mais cedo, ele está dizendo, por conta disso, vão morrer mais jovens, não vão viver muito. Versículo 33, o homem porém de sua linhagem a quem eu não afastar do meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos e lhe entristecer a alma. Deus está dizendo, olha, vão sofrer de problemas emocionais, entristecidos, porque não tem como estar longe da presença de Deus e ser plenamente feliz. Com a alma entristecida, ainda mais quem já viveu na presença de Deus, ou seja, já viveu, já experimentou, a glória se foi, a alma entristecida por aquilo que já foi, mas não vive mais. E Deus ainda dá uma palavra dura e diz o seguinte no versículo 35, então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo que tenho no coração e na mente, eu lhe edificarei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre. Deus disse, sabe o que para eles? Eu vou levantar alguém e colocar no lugar de vocês, eu vou substituir. E se tem uma coisa que é difícil, é isso. Você não obedeceu? Fica tranquila, não vou deixar sem não, eu vou tirar você e vou pôr outro no teu lugar. Isso é duro, hein? Você olhar e falar assim, caramba, era para ser eu, mas porque eu não fui fiel, eu perdi. Era para Deus estar me usando, era para Deus estar fazendo, era para Deus estar, era para eu estar vivendo isso, mas Deus está fazendo na vida de outra pessoa, porque eu não fui fiel. Eu vou substituir, eu vou colocar outra pessoa. E esse na verdade é o cenário na vida de uma pessoa quando a glória de Deus se vai, no versículos 21 e 22. Mas deu ao menino o nome de Cabô, dizendo, foi-se a glória de Israel. Ela disse isto porque a arca de Deus havia sido tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais, foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Por conta de todas estas coisas que eles viveram, então a glória de Deus se foi. E eles perdem muitas coisas que não precisariam ter perdido. 3 capítulos depois, então de repente a gente vê o mesmo povo, no mesmo lugar, fazendo uma declaração bem diferente do que esta declaração que nós acabamos de ouvir. E a declaração que eles fazem é, Ebenezer, a mão de Deus nos ajudou e nos sustentou até aqui. O que aconteceu? Às vezes, o ser humano não é duro, né? Às vezes a gente precisa sofrer para aprender. Às vezes a gente precisa dar umas batidas de cabeça para entender que Deus tem bons planos para nós. Olha o que diz no capítulo 7, então, no versículo 3. Porque o povo arrebentado, porque é isso que acontece quando nós andamos longe de Deus. Você sabe disso. O povo vai clamar a Deus, o povo vai, e aí Samuel vai dizer ao povo o seguinte, no versículo 3 do capítulo 7, Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o coração, porque o povo está falando que está arrependido, que está isso e aquilo, que quer que Deus mude a história deles, e aí Samuel fala, porque Samuel foi um juiz também na nação de Israel. Então, então deixa eu ver. E aí ele diz o seguinte, então se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem no meio de vocês os deuses estranhos, os astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. O que Samuel está falando para o povo? Estão arrependidos? Legal, falar é fácil, eu quero ver fazendo alguma coisa, porque arrependimento traz mudança. Todo mundo fala, não, estamos arrependidos, Samuel, olha que desgraça, levaram a arca, destruíram, mataram, e agora ele fala, vocês estão arrependidos? Estamos. Então faz o seguinte,
Sabe, os Baalins, Astarote, os deuses que vocês levantaram, adoração a tantos deuses, tudo que vocês fizeram. Então, se vocês estão arrependidos de verdade, deixa eu ver através das atitudes de vocês. Joga fora, quebra os altares, para de adorar os outros deuses. E muitas vezes a gente pensa que nós estamos arrependidos. Na verdade, a gente está com remorso algumas vezes. A gente não quer colher só as consequências daquilo que nós fizemos. Porque arrependimento verdadeiro não é só uma tristeza. Eu estou triste porque eu fiz aquilo. Não, arrependimento verdadeiro nos coloca numa direção diferente do que nós estávamos andando. Ou seja, eu estou andando nessa direção, eu entendi, não é por aqui, este não é o melhor caminho, não é o que Deus tem para a minha vida, eu me arrependo disso aqui, eu dou meia volta, 180, e eu começo a caminhar em outra direção. Isso é arrependimento. Ele diz, está arrependido? Então deixa eu ver o que vai começar a mudar na vida de vocês. Ele diz, tira dentre de vocês os deuses estranhos e Astarotes e todos estes deuses que vocês adoram. E aqui também tem uma lição, porque na verdade quando a gente fala de deuses naquele tempo, tinha Deus para tudo, e tinha Deus da chuva, Deus da água, Deus da fertilidade, Deus disso, Deus daquilo. O povo tinha milhares de deuses, adorava, era Deus para tudo quanto é tipo de coisa. E na verdade, o porquê que eles tinham estes deuses? Na verdade, eles confiavam num Deus para cada coisa. Ou seja, eu preciso de uma colheita, então eu vou pedir ao Deus da fertilidade, porque se Ele não mandar chuva, se não cair chuva, a terra não molha, não rega a planta, não vai ter colheita, não vai ter fruto. E o que Deus, na verdade, o que Deus sempre desejou do seu povo, por isso que Ele diz, não adorarás outros deuses. Não é porque Ele é um Deus que, não, olha, é só comigo, não, é porque não existe a necessidade. É Deus dizendo para mim e para você o seguinte, olha, tudo que você precisa, você encontra em mim. Eu sou aquele que te abençoo, eu sou aquele que te sustenta, eu sou aquele que traz a provisão, eu sou aquele que abre a porta, eu sou aquele que te traz alegria, eu sou aquele que te dá esperança, eu sou aquele que enche o teu coração. Você não precisa buscar em outros lugares. Então quando Samuel está dizendo, joga fora todas estas outras coisas, ele está dizendo, olha, vocês precisam então aprender a dependerem apenas de Deus, colocar a dependência de vocês em Deus. Todos nós queremos chegar no momento e dizer, uau, Deus me ajudou, Deus me sustentou, nossa, que coisa boa. Primeira coisa, você vai precisar aprender a depender de Deus, a depositar a tua vida nas mãos dEle e confiar de que Ele controla todas as coisas, de que os planos dEle são melhores do que os teus planos, de que se a tua vida estiver nas mãos dEle, vai ficar tudo bem, de que você pode descansar o teu coração, mesmo quando está tudo de ponta cabeça, sabendo que, mesmo assim, você serve a um Deus que não dorme, que não descansa, que está sempre trabalhando. Samuel diz, preparai o coração ao Senhor, preparem o coração de vocês. Esse é um termo, na verdade, muito usado. Ele era usado no dia da expiação, antes da expiação. Preparem o coração ao Senhor, quando eles iriam oferecer os sacrifícios para cobrir os pecados. Era um dia de confissão, era um dia de arrependimento. Preparem o coração de vocês, como se ele estivesse dizendo, então confessem os pecados, se arrependem, preparem o coração de vocês diante do Senhor. Tem coisa para confessar, confessa aí, se acerta, se arruma diante de Deus. Sirvam só a Ele. Isso aqui parece bobo, mas a gente serve tantos deuses, porque tudo aquilo que nós colocamos à frente de Deus na nossa vida se torna um Deus nas nossas vidas. O trabalho pode ser um Deus para você, uma pessoa se torna um Deus na tua vida, a tua conta no banco pode ser um Deus na tua vida. Muitas coisas se tornam deuses, tomam o lugar de Deus nas nossas vidas. Sirva somente a Deus, tenha um Deus. Você quer dizer, Ebenezer, o Senhor, não é eu me ajudei, o Senhor me ajudou. Você quer dizer isso? Então sirva a Deus, por inteiro, por completo. Coloca a tua vida
nas mãos dele. Versículo 4, então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Atitude, mudança. A gente às vezes olha para o resultado, mas não olha para o caminho, o que foi feito, o percurso, o que tiveram de fazer. Nossa, olha o que Deus fez, olha como Deus abençoou, mas você não estava lá nas decisões, você não estava lá nas renúncias, você não estava lá quando o pecado bateu a porta e aquele irmão, aquela irmã disse: não, eu sirvo só é Deus. Eu não vou dizer sim para estas coisas, eu vou continuar servindo a Deus. Eu não vou aceitar essas coisas na minha vida, eu vou continuar servindo a Deus. E às vezes a gente olha lá e diz: nossa, deu sorte, né? Como é que esse aí furou a fila, passou a fila? Você não estava lá para ver as renúncias e as escolhas, mas Deus estava. Porque Deus vê todas as coisas. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Que medo, hein? Deus que me livre. Tem uns que estão pensando: Jesus, faz comigo não. Versículo 6. Congregaram-se em Mispá, tiraram água e se derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. Então olha só o comportamento deles. Eles jejuam, eles reconhecem, eles se humilham, eles pedem perdão. Samuel julga eles, Samuel aponta os erros, Samuel fala, Samuel dá bronca, Samuel repreende. Eles reconhecem, eles não fogem. Erramos, falhamos, nos arrependemos. E aqui está o começo da mudança e da transformação. Versículo 8, então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Olha só, agora parece que eles já estão novamente, mais uma vez, confiando em Deus. Agora eles já pedem para Samuel: ora por nós, para que Deus não cesse, para que Deus não estenda suas mãos sobre nós, nos livre dos nossos inimigos. Agora já estão confiando em Deus, agora já estão acreditando que Deus pode sim livrá-los das mãos dos inimigos. Só depois de tudo isso, da mesma forma que a glória de Deus demorou e algumas coisas aconteceram para se afastar, só depois de tudo isso, então 1 Samuel 7, 11 e 12 diz: os homens de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs em Mispá e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Então o que nós vamos ver nessa história aqui é o seguinte: Deus não mudou. Deus é o mesmo, Ele era o mesmo, o povo era o mesmo, o lugar era o mesmo, até os inimigos eram os mesmos, os filisteus. O que mudou? O coração, a atitude, o comportamento do povo. Por isso que o título da mensagem é: está com você, você escolhe. Como é que vai ser? E acabou? A glória se foi? Tristeza, morte espiritual, tragédia, sofrimento, dor. E sabe o que acontece? É que geralmente quando isso acontece nas nossas vidas, o diabo vem e tenta falar aos nossos ouvidos que é um ponto final nas nossas vidas. Acabou aqui, terminou aqui. Até porque para isso ter acontecido, Deus já havia te dado muitas chances. Assim como havia dado chances ao povo de Israel. E o diabo fala: mas ele te deu tantas chances, agora já foi. Agora acabou, a glória se foi, agora você está perdido, agora não tem como, agora não tem mais. Mas o diabo é um mentiroso, ele é o pai da mentira. E ele está dizendo para você muitas vezes:
Deus colocou um ponto final, mas na verdade Deus não colocou um ponto final. Deus colocou ali uma vírgula, te dando a oportunidade de mudar de atitude, de fazer diferente, para que então em algum momento você pudesse dizer não, e acabou coisa nenhuma. Ebenezer, eu entreguei os meus passos, eu entreguei o meu caminho, eu voltei para os caminhos do Senhor, e Deus está sustentando a minha vida, Deus está me abençoando, Deus está fazendo coisas novas. E sabe o que é mais maravilhoso de tudo? Porque você vai ver depois, um pouquinho depois, que depois de eles declararem isso, depois de eles dizerem isso, olha, Ebenezer, é o Senhor que está conosco, o Senhor está nos abençoando, o Senhor nos sustentou até aqui. Olha o que eles dizem no versículo 13 e no versículo 14: assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filhos haviam tomado de Israel foram devolvidas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios ao redor delas Israel tirou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Olha que coisa maravilhosa que o texto está nos dizendo aqui. Todas as terras que haviam sido tomadas, os filisteus vieram, saquearam, roubaram tudo que eles haviam pegado e roubado e saqueado. O texto está nos dizendo que Deus trouxe de volta, Deus restituiu, Deus abençoou. Deus não apenas sustentou, mas Deus deu de volta e falou: não, agora que a minha glória voltou, agora que eu estou andando com vocês, agora que vocês, a minha presença está no meio de vocês, então Deus começa a dar vitória àquele povo, eles começam a avançar. E o texto diz que eles têm paz porque nunca mais vieram ao território de Israel. Os inimigos não vieram mais ao território de Israel, e Deus restituiu aquilo que eles haviam perdido. Você escolhe. E acabou Ebenezer. Gui, mas eu perdi tanta coisa. Sim, Deus pode trazer de volta. Gui, mas foram tantos anos. Sim, Deus pode fazer de novo. E ninguém pode escolher e decidir isso por você. Deus, Ele não mudou. Ele continua com o desejo de te abençoar, de fazer coisas incríveis na tua vida. Mas isso só vai acontecer se você quiser. Isso só vai acontecer se você abrir o teu coração. Isso só vai acontecer se você disser: sim, Deus, eu quero a tua presença na minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados, eu quero viver para o Senhor, eu quero viver tudo que o Senhor tem para a minha vida. E Ele não vai apenas trazer a presença dEle de volta, que já seria maravilhoso, porque com a presença dEle nós temos alegria, nós temos paz. Mas como diz o texto, e a gente encontra isso em vários lugares da Bíblia, Deus trazendo de volta, restituindo aquilo que o diabo havia roubado. Porque o diabo sempre rouba quando nós nos afastamos de Deus. Ele sempre rouba e tira alguma coisa das nossas vidas. Mas quando nós voltamos, Deus traz de volta. Em nome de Jesus, se você tomar a decisão de voltar, Deus vai trazer de volta. 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 Em nome de Jesus. Em nome